momento, preparação à pregação. Feche seus olhos, ore por mim, ore por você, para que todos juntos possamos contemplar a beleza do nosso Senhor Jesus, a beleza do Evangelho, sermos ouvintes, praticantes da palavra, que o Senhor fale conosco. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que temos de ler a Tua palavra, como fizemos. Te agradecemos por esse capítulo 1 do Evangelho de João. Contemplamos a grandeza do Senhor Jesus, contemplamos a sua glória, a sua divindade, aquele que estava com Deus no princípio, aquele que é o próprio Deus e se fez carne, habitou entre nós. E como diz a tua palavra, vimos a sua glória como Filho de Deus, como unigênito do Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou no escuro. Pelo contrário, manifestou a tua luz em Jesus Cristo. E nós podemos ver. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de podermos abrir a tua palavra, ler a palavra e meditar nela. E eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nessa noite, começando o capítulo 6. Temos, os irmãos sabem, e aqueles que nos visitam fiquem sabendo, temos semana após semana voltado ao Evangelho de Marcos, e tem sido proveitoso para nós, porque temos aprendido coisas maravilhosas acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, acerca do Evangelho, acerca do plano da salvação, também de como nós podemos, como igreja do Senhor, como discípulos de Cristo, responder a esse chamado que Ele tem para cada um de nós. Um chamado de obediência, um chamado de seguir os passos de Jesus, no entendimento de que Ele é o nosso Mestre, nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. E dessa vez nós estamos começando o capítulo 6. Marcos capítulo 6, e nós leremos do versículo 1 até o versículo 6. Apenas o início do capítulo. E o nosso desejo é que o Senhor continue falando ao nosso coração, como Ele tem falado semana após semana. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Até aí, a palavra do Senhor. Nós já oramos, e o nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao meu coração, ao seu coração, e que a sua palavra permaneça firme, possa criar raízes de fé para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, vocês já ouviram o ditado muito conhecido: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Esse ditado eu particularmente gosto muito. Os ditados populares carregam certa sabedoria. E esse particularmente revela um tipo de ironia que de repente pode acontecer nas nossas vidas. O entendimento dele, né, o sentido dele é que em alguém que tem alguma habilidade, alguém que tem algum tipo de conhecimento, ele tem uma certa dificuldade de fazer isso em seu próprio favor. Imagine você, um ferreiro que trabalha com ferro,
que fabrica isso para os outros, vende para os outros, que fornece espetos de metal para todos à sua volta. Na casa dele, o espeto é de madeira. De repente, por falta de tempo, de repente, porque é melhor fazer para fora do que para dentro de casa. A gente pode esticar essa situação, né? E você pode pensar em situações até bem engraçadas, não é? Como o médico que não cuida da saúde, também não presta atenção na saúde da sua família, um cabeleireiro que anda com o cabelo bagunçado, ou até mesmo um pregador que não aplica a palavra à sua própria vida. Realmente há sabedoria em revelar a contradição, a grande ironia que é, na casa do ferreiro, o espeto ser de pau. Tem um outro ditado, não é, que também é bem semelhante a esse, com um verniz um pouco católico romano, né, também muito conhecido. Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre. Veja bem, né? Também revela esse tipo de sabedoria em que muitas vezes nós não damos a devida atenção a coisas que estão perto de nós. Às vezes, algumas coisas são valorizadas lá fora e a gente diz, aqui não, porque santo de casa não faz milagre. Certamente esse ditado, se há uma origem histórica para ele, né, se a gente pudesse rastrear, ele encontraria nesse texto que nós lemos aqui, Marcos capítulo 6, no início do capítulo, o seu fundamento. Nós vemos aqui uma situação em que Jesus Cristo, aquele que pode ser chamado de santo, o santo de Israel, ele, na sua casa, não fez milagre. Em Nazaré. Essa é a situação aqui do início do capítulo 6. O Senhor Jesus, nós temos visto, tem viajado ao longo, né, daquela região, ao redor do Mar da Galileia. Temos visto, semana a semana aqui, temos acompanhado, pregado sobre isso, vendo aquele homem, aquele mestre, aquele professor, não só ensinando, mas fazendo maravilhas, fazendo milagres, curando doentes, expulsando demônios, fazendo isso em cidades judaicas, em cidades gentílicas, como foi o caso que nós vemos aqui no capítulo 5. Capítulo 5, ali, começando, na verdade, no final do capítulo 4, é um trecho do Evangelho de Marcos em que o evangelista ele separa esse tempo para evidenciar o poder de Jesus. No final do capítulo 4, nós temos Jesus acalmando uma tempestade no meio do Mar da Galileia. A pergunta, quem é esse que até os ventos e o mar lhes obedecem? Ele atravessa aquele mar, chega na outra margem, e nós vimos, numa terra de estrangeiros, numa terra de pessoas que não eram judeus, não conheciam a palavra, não tinham contato com o culto, com a adoração. Na terra dos Gerazenos, ali também o Senhor Jesus pode, pelo menos, restaurar, transformar a vida de um homem que estava severamente oprimido por uma legião de demônios. Nós vimos lá. Ele foi expulso daquela terra. Percebemos que a oposição ao ministério de Jesus está presente em toda a cidade que ele vai. Ele volta para Cafarnaum e nós vimos na semana passada que ele pôde fazer não só mas 2 milagres, ali num espaço muito curto de tempo, curando uma mulher que estava há 12 anos enferma, acometida do fluxo de sangue, e depois restaurando a vida de uma menina, de uma jovem de 12 anos que estava morta, mas foi trazida novamente à vida pelo poder do Senhor da vida, pelo poder do Senhor Jesus. Vejam, no capítulo 5 nós temos a manifestação de fé dessas duas pessoas, como nós vimos na semana passada. Aquela mulher que na sua falta de opção, de repente, depois de ouvir nãos e ter portas fechadas ao longo da sua vida, durante 12 anos, encontrou em Cristo a solução e disse, se eu apenas tocar na orla da veste do Senhor Jesus, eu serei curado. Jesus Cristo contempla a fé daquela mulher.
Temos também a fé, a demonstração da fé de Jairo, o pai daquela menina que vai, apesar dos seus vizinhos, apesar daqueles que estavam na sua casa, ele encontra de novo em Jesus a solução. Veja, um estrangeiro restaurado, uma mulher restaurada, uma menina restaurada diante da demonstração de fé do seu pai. E agora chega no capítulo 6, nós vemos uma demonstração não de fé, mas de incredulidade. De onde, humanamente falando, a gente menos podia esperar. Da casa de Jesus, da terra de Jesus. Casa de ferreiro, espeto de pau. Santo de casa não faz milagre. É exatamente isso que nós vemos aqui. E esse texto, irmãos, esse curto texto, né, apenas 6 versículos, eles nos ensinam sobre como o nosso coração, de maneira admirável, ele é criativo em desprezar coisas grandiosas, gloriosas e especialmente as coisas de Deus. Nós vemos aqui como os nazarenos, eles rejeitam o Senhor. E podemos aprender a pedir que o Senhor nos guarde o nosso coração, para que nós não sigamos esse exemplo, para que nós não sigamos o exemplo negativo dessas pessoas, daqueles habitantes de Nazaré, que, à semelhança de tantos outros, têm os seus corações endurecidos para a glória do Senhor. O nosso desejo é que possamos estar aqui vacinados contra a incredulidade, possamos estar, na verdade, com o nosso coração aberto à admiração do Senhor, abertos ao entendimento do Senhor, à contemplação, ao maravilhamento do nosso Deus, que se resume, na verdade, num coração que, de fato, crê em Jesus. Esse é o nosso desejo. Nós lemos no versículo 1 que Jesus sai dali onde estava, ali certamente em Cafarnaum, onde ele tinha curado a mulher do fluxo de sangue, onde ele restaurou a vida da filhinha de Jairo. Ele sai dali. E o versículo 1, de maneira muito simples, diz: Jesus foi para a sua terra. A expressão aqui, a sua terra, no grego, é uma expressão bem conhecida, não é uma palavra familiar para nós, é patris, a pátria de Jesus, a sua raiz. Essa palavra pátria significa a terra dos pais, né? De fato, nós aprendemos, o nome não está aqui registrado, mas no Evangelho de Lucas, no texto paralelo a esse, nós podemos ver lá claramente, Jesus vai para Nazaré. Curiosamente, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é chamado também em muitos lugares de Jesus de Nazaré. Sabemos que Jesus não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, na Judéia. Mas conhecemos a história, relembramos essa história todo Natal. José, Maria, eles saíram de Nazaré e foram para Belém, por causa de um censo, por causa de uma ordem das autoridades, e sabemos, para que se cumprisse a profecia, que o Messias viria de Belém. E ali Jesus nasce, mas volta para Nazaré, de maneira que foi nessa terra que ele cresceu, naquela vizinhança, naquela pequena vila. Não era uma cidade muito grande, não era uma cidade muito desenvolvida, pelo contrário, né? Era uma cidadezinha, meio esquecida, ofuscada por tantas outras cidades ao seu redor, ali ao redor do Mar da Galileia, de maneira que a gente pode até ver o preconceito que essa cidade sofria. Nós lemos no texto lá em João, capítulo 1, quando Jesus está chegando ali para conversar com Natanael, aquele que se tornaria um apóstolo do Senhor, ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem lugar que é assim, né? É como se tivesse uma fama, uma reputação de dizer: olha, esquece, não vem nada de bom de lá. De repente, aqui no nosso estado, até a gente tem umas cidades assim, né? Nazaré tinha essa fama negativa. Mas veja que maravilha, né? Como até nisso o Senhor Jesus, né, na sabedoria de Deus, na providência do Senhor, aponta Nazaré para demonstrar ainda mais a sua glória.
Porque é nas pequenas coisas, nas simples coisas, que a glória de Deus é vista. Que a glória do Senhor, que veio em humilhação, veio como um servo sofredor, nascendo na pequena, desprezível Nazaré. Nascendo não, crescendo na pequena e desprezível Nazaré. E ele pode dizer, sim, não só veio coisa boa de Nazaré, como a melhor coisa que esse mundo já viu, veio de Nazaré, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Nazaré era essa cidade. Não era uma grande cidade, tinha uma população pequena, composta de camponeses, em situação de miserabilidade, sem qualquer tipo de tradição, sem qualquer tipo de atenção pelos poderosos daquela época. Não tem tantas menções nos textos antigos, né? Existem algumas cidades que são mais famosas, mas não é o caso de Nazaré. Mas o texto nos diz que era uma cidade em que tinha uma sinagoga. Versículo 2, nós vemos que Jesus está ali, na sua pátria, na sua terra, com os seus discípulos. E no versículo 2 nós lemos que no sábado, Jesus foi para a sinagoga, como todo bom judeu. O sábado é o momento de ouvir a lei, de meditar na palavra. E Jesus estava naquela sinagoga e teve ali a oportunidade de ensinar. Veja que maravilha, né? Estava ali ensinando e muitos, ouvindo, se maravilhavam. É interessante, irmãos, que o fato de ter uma sinagoga aqui nos diz que essa cidade, mesmo ela sendo uma cidade pequena, não tão famosa, não com uma tão boa fama assim, era uma cidade que tinha pelo menos algum tipo de conhecimento da palavra. Naquela cidade, imagine uma cidade pequena, com uma sinagoga, toda a cidade reunida, certamente as pessoas ouviam a palavra, tinham contato com as promessas do Antigo Testamento. Certamente tinham ouvido sobre o Messias prometido que chegaria. Certamente essa cidade já estava ouvindo notícias desse homem que estava curando, fazendo milagres e ensinando com autoridade nas cidades ao redor. E chegou, pela graça de Deus, chegou a vez de Nazaré, a pequena cidade, na agenda de Jesus. Perceba, não foi uma visita particular. Jesus não está indo para Nazaré para descansar, para participar de um momento em família. Jesus está indo para Nazaré para ensinar, para continuar o seu projeto, para continuar o seu programa de proclamar o reino de Deus. E é exatamente isso que ele está fazendo aqui. Está ensinando na sinagoga. Tínhamos tudo para ser uma cena maravilhosa aqui. O mestre está ensinando, as pessoas ouvindo. Certamente vai vir coisa boa dessa cena. Mas, infelizmente, nós, como lemos no final, Jesus, ele sai dali sem realizar milagres. Apenas alguns poucos. Como disse, nós vamos ver como a incredulidade, ela se manifesta de maneiras admiráveis. Eu digo admiráveis porque esse povo tinha tudo para crer. Esse povo estava com o Senhor diante deles. E eles não creram. E isso é admirável. Isso é assustador. Como nós podemos compreender aqui, irmãos, esse desprezo de Jesus pelos nazarenos? Eu gostaria aqui de apresentar 3 manifestações desse desprezo nesse texto. Primeiro, um desprezo pela falta de entendimento. Olha como está escrito no versículo 2. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Jesus estava ali ensinando. Muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Até aí. É interessante nós vermos como a primeira reação
do coração dessas pessoas que estavam ouvindo Jesus ali, pregando, lendo a palavra, ensinando. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, depois nós vamos abrir nesse texto para prestarmos atenção em um detalhe, nós vemos que Jesus está lendo um rolo do profeta Isaías. O texto que nós conhecemos como Isaías, capítulo 61. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para proclamar boas novas, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para restaurar e proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. É esse texto que Jesus está lendo, ele fecha o rolo, se assenta para pregar. Os judeus pregam sentados, tá certo? Nas sinagogas. Eles leem em pé, enrolam, e Jesus se assenta para ensinar. E ele diz uma frase simples. Ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Veja, essa promessa, essa profecia que Isaías deu há tanto tempo no passado se cumpriu. Hoje sou eu. Eu sou aquele que vim proclamar boas novas aos quebrantados. Eu sou aquele que veio para libertar os cativos. Sou eu. Hoje se cumpriu. Imagine o clima daquele local. Imagine a situação. A palavra nos diz aqui no Evangelho de Marcos que muitos, ouvindo, se maravilhavam. A expressão aqui, traduzida como maravilhava, não é uma expressão positiva, simplesmente. Porque poderíamos dizer: todos se maravilhavam, que bênção. Como é bom a gente se maravilhar com a palavra do Senhor, com a pregação. Mas não é esse o caso, irmãos, que aconteceu aqui. Eles se maravilhavam. Mas nós devemos entender que eles ficaram perplexos. E essa perplexidade, esse incômodo, como se eles estivessem dizendo: eu não estou compreendendo, não estou entendendo, isso não encaixa na minha mente, não encaixa naquilo que eu acredito, não encaixa naquilo que eu sei. E é uma perplexidade, é um tipo de choque que coloca uma pergunta. E aí? Para onde você vai levar essa perplexidade? É como se ela estivesse aberta para os dois lados. Para a fé ou para a falta de fé. Ou para a fé ou para a descrença. Como uma moeda. Imagine você pegar uma moeda e você gira ela na mesa. Ela vai ficar um tempo ali, rodando e rodando, e você não sabe. É cara ou coroa? Assim era o coração dessas pessoas. Estavam maravilhados, perplexos, em choque. Eles tinham a noção de que ouviram alguma coisa que não dava para ignorar. Mas, infelizmente, a reação deles foi uma reação de incredulidade. Nós temos aprendido, irmãos, lendo o Evangelho de Marcos, que a mensagem de Jesus é uma mensagem diante da qual ninguém pode ficar indiferente. Não tem neutralidade. Ninguém pode dizer assim: tanto faz. Diante de Jesus Cristo, diante da manifestação de Jesus, diante da sua verdade, da sua palavra, ou cremos ou rejeitamos. Lembra dos solos que o Bruno pregou? Ou a semente, ela cai para frutificar, ou ela é frustrada, ou é levada embora, ou os espinhos a sufocam. Não tem meio termo. Felizmente, os nazarenos aqui, eles responderam com incredulidade. E as perguntas deles são reveladoras. A primeira pergunta: de onde lhe vem tudo isso? Algumas outras versões, de maneira interessante, trazem traduzida dessa maneira: de onde vem a este estas coisas? É assim, literalmente é assim que está no grego. De onde vem a este estas coisas? Usando palavras genéricas mesmo. É como se eles estivessem
desprezando a Jesus. É como se, num bom português, pudéssemos até dizer, de onde vem para esse aí? Desprezando mesmo. Não falam nem o nome de Jesus, não falam nem palavras respeitosas. Ele está ensinando, ele está na sinagoga, no lugar de destaque, com a escritura aberta diante dele. Não chamam de mestre, como seus discípulos chamavam, não chamam de sábio, não chamam de professor, como se dissessem, quem ele pensa que é? De onde vem a estas coisas? Uma segunda pergunta, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E a terceira, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Essa pergunta, irmãos, de onde vem? Jesus estava ali falando. A pergunta, de onde vêm estas coisas? De onde vem esta sabedoria? Concordem comigo, é uma pergunta muito legítima. Estavam numa sinagoga. E, num momento como esse, você quer saber o fundamento. Você quer saber a origem das coisas. Essa é uma pergunta muito comum para um judeu. Com que autoridade você fala o que você está falando? Qual o seu fundamento? Com base na interpretação de qual mestre? De qual rabino? A pergunta era muito legítima, muito comum. O problema não é perguntar. O problema, na verdade, é como você vai buscar a resposta. Nós sabemos que eles responderam essas perguntas nos seus corações, fechando a porta, respondendo com incredulidade. Essa pergunta, ela praticamente seguia Jesus o tempo todo. E nós já vimos que algumas pessoas, alguns escribas, alguns fariseus, diziam com muita blasfêmia em seus corações, de onde vêm essas coisas? Eles diziam, vem de Satanás. Nós já vemos esse texto. É por Beelzebu que Jesus está expulsando demônios. Então, diante do ministério de Jesus, essa pergunta era feita. O problema não é fazer a pergunta. O problema é não aceitar a resposta. O problema é não crer naquilo que está claramente sendo dito. Por favor, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler o texto paralelo. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Até o versículo 30. Perceba como no Evangelho de Lucas esse texto é um pouco maior. Está escrito, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure a si mesmo. Dirão, tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu, de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom.
Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre a qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Percebam como no relato de Lucas a situação é um pouco mais dramática. A conversa é maior, um debate se estabelece ali entre os presentes na sinagoga e o próprio Senhor Jesus, e termina com uma tentativa de assassinato. Eles não só expulsam Jesus de Nazaré, mas tentam matá-lo, expulsando e atirando-o abaixo para um monte. Mas Jesus, de maneira muito interessante aqui, no texto nós não temos tantos detalhes, ele passa por entre eles e se ausenta daquele local. Mas o que eu gostaria de que deixasse muito claro aqui, irmãos, como nós já vimos, o entendimento dessas pessoas, querendo respostas, querendo saber a origem das coisas, de onde vem a sabedoria, de onde vem o poder. Esse coração foi fechado diante da palavra de Deus. Porque o mesmo Senhor Jesus está dizendo, está lendo o texto aqui que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou aquele que foi ungido pelo Espírito. Ungido, a palavra ungido, significa Messias. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o Messias, eu sou aquele que veio salvar o povo de Deus, eu sou aquele que veio para salvar Israel, para trazer libertação, para trazer perdão de pecados. Sou eu. E foi exatamente esse conhecimento, esse entendimento que os nazarenos rejeitaram, fechando seus ouvidos, fechando e endurecendo os seus corações. Eles não se renderam à palavra do Senhor. Desprezaram a Cristo simplesmente pela falta de entendimento. Cheios de interrogações, cheios de perguntas, não ouviram a resposta que estava diante deles. A palavra aberta e o Senhor Jesus ensinando. Eles não ouviram, fecharam os seus ouvidos. Seguindo, irmãos, esse texto, nós podemos compreender também que esses nazarenos, os habitantes de Nazaré, eles também desprezaram a Jesus, não somente pela falta de entendimento, mas pela falta de maravilhamento, certo? Pela falta de maravilhamento. Continua o texto, e nós lemos, a partir do versículo 3, que eles continuam a perguntar: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e o irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E o versículo termina dizendo que eles se escandalizavam por causa de Jesus. São perguntas interessantes. Devemos lembrar, Jesus está aqui na sua terra, onde ele cresceu. As pessoas ali conheciam a sua família, de maneira que eles perguntam nominalmente: espera aí, esse que está ensinando na sinagoga, que está falando dessas coisas aí tão grandes, tão impactantes, a gente não sabe qual é a autoridade dele, nós não sabemos de onde vêm essas palavras, nós não sabemos com que poder ele faz esses milagres, mas espera aí, esse não é aquele menino que cresceu aqui? Muitos ali, certamente muito mais velhos que Jesus, poderiam dizer: sim, eu trabalhava com o seu pai. Provavelmente aqui nesse tempo José já havia falecido. Ele não é citado nesse texto. Aí ele cresceu na casa ao lado da minha. Não é o carpinteiro? Durante 30 anos trabalhava aqui com o seu pai. Os teus irmãos não são conhecidos por todos nós? As suas irmãs ainda estão aqui, certamente já casadas, certamente já morando nas casas de seus maridos.
mas ali mesmo, naquela pequena cidade. Olha que interessante, irmãos. Essas perguntas revelam que eles, de alguma maneira, estavam fechados à realidade de que o Messias podia sair de Nazaré. É como se eles mesmos perguntassem: pode sair coisa boa daqui? Como é que pode um nazareno vencer na vida? Um nazareno sair daqui e fazer grandes coisas? Mas é algo mais profundo que isso. Em seus corações eles estão dizendo: esse homem, ele não pode ser o Messias. Não pode ser verdade o que ele está dizendo. Porque ele é nazareno demais. Ele é humano demais. É interessante que o fato da família de Jesus ser conhecida, deles conhecerem Maria e seus irmãos, que são chamados aqui pelo nome, o fato deles de repente conhecerem a história de Jesus, fechou o coração deles para uma verdade maravilhosa, na verdade. Infelizmente, eles perderam uma grande oportunidade, eles desperdiçaram uma grande oportunidade de contemplarem o Salvador de todo mundo, de toda a humanidade, de maneira tão próxima. Que orgulho eles poderiam ter, um orgulho positivo, né? Um orgulho bom, de poder dizer: o Salvador cresceu aqui. Eventualmente a gente encontra, né, numa cidade ou outra, né? Você passa numa cidadezinha, numa viagem, na estrada, e está lá, né? Terra de um famoso que nasceu ali. Temos aqui no nosso estado, né? Terra de Graciliano Ramos. Né? Que orgulho, né? Uma cidade pequena, mas o nosso nome está sendo exaltado porque saiu coisa boa daqui. Os nazarenos podiam ter isso. Já pensou? No portal da cidade, na entrada da cidade, Jesus Cristo cresceu aqui, o Salvador do mundo inteiro. Mas eles perderam essa oportunidade. Deixaram que a humanidade de Jesus ofuscassem a sua glória. Mas isso não tem nada a ver com fé cristã. A fé cristã, o cristianismo verdadeiro, ele, na verdade, irmãos, ele vê a glória no fato de Jesus Cristo ser verdadeiramente homem. Que verdade maravilhosa. Temos para nós que o nosso Salvador, ele é Deus. Nós vimos, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Que verdade gloriosa. O nosso Salvador é Deus. É o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Mas que verdade gloriosa também nós lemos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Essa verdade, irmãos, que o nosso Salvador é homem, ela também deve trazer o mesmo nível de alegria, de maravilhamento, do que a sua divindade. Muitas vezes nós temos dificuldades com isso. A gente é muito acostumado a falar da divindade de Jesus. Mas quando pensamos que Jesus Cristo é homem, é ser humano de carne e osso, como eu e como você, a gente acaba entrando em algumas dificuldades no nosso pensamento. Compreender que Jesus Cristo tinha necessidades, que tem até hoje. Necessidades próprias do ser humano. Ele tinha emoções, necessidades básicas, físicas, sentia dores. Os evangelhos, eles não escondem essa realidade. E nós não devíamos ter vergonha disso. Muitos opositores da fé cristã, ao longo de toda a história, principalmente nos primeiros séculos da fé, nos primeiros séculos do cristianismo, zombavam disso. Como é que pode um Salvador que tem fome? Como é que pode um Salvador que no livro sagrado de vocês é relatado comendo, bebendo, pedindo comida, pedindo água, dormindo? Que vergonha, que humilhação. Um cristão olha para isso e vê a glória de Deus revelada no Evangelho, porque o nosso Salvador, ele tem a minha natureza e tem a sua natureza. Ele assume para si mesmo
a natureza igual à nossa, a natureza de servo, a natureza de ser humano, para que pudesse ser o nosso Redentor, para que pudesse ser o nosso Salvador. Não é vergonha para nós podermos dizer que Jesus Cristo viveu e teve uma família terrena. Não é vergonha para nós dizer que Jesus Cristo teve uma casa, por pequena que fosse, lá na pequena vila de Nazaré, mas foi ali que saiu salvação. Foi dali que saiu salvação. Tem uma música maravilhosa de uma banda que eu gosto, uma banda nordestina aqui da Paraíba, chamada Calmará. É um pouco de rock, tá certo? Não se escandalize, não. Mas uma música cantada do ponto de vista de Maria, ela está contemplando o seu filho, brincando, e ela pode dizer: do meu quintal saiu a salvação para o mundo inteiro. Veja, irmãos, esse é o Evangelho da salvação, operado por Deus, pelo Deus eterno, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus eterno, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Os nazarenos perderam essa oportunidade. Perderam a oportunidade de se maravilhar. De se maravilhar com algo glorioso. Jesus dizendo ali: hoje se cumpriu essa profecia. Essas palavras escritas há tanto tempo no passado, que por tantos séculos trouxeram a expectativa, a aflição. Quando vai vir o Messias? Quando vai vir o Salvador? Quando nós estaremos restaurados de tanta opressão? Quando nós poderemos sorrir novamente? Jesus está ali dizendo, Jesus da casa de Nazaré dizendo: sou eu, creiam nessa palavra. E eles desprezaram, perderam a oportunidade de se maravilharem nessa verdade. Podemos ver mais uma vez aqui como a admirável incredulidade se manifesta. Desprezando o conhecimento, desprezando o entendimento, desprezando o maravilhamento no Evangelho de Cristo. E, finalmente, o texto já nos diz de maneira muito clara qual é o problema deles. O desprezo se dá verdadeiramente pela falta de fé. A incredulidade mostra as suas garras. O texto continua. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus aqui, ele usa essa expressão que não é um texto do Antigo Testamento, não é uma citação da Escritura, provavelmente era também um ditado popular daquela época. Provavelmente era uma sabedoria popular, que Jesus usa aqui para mostrar uma verdade de que muitas vezes o coração humano não olha para aquilo que está perto, não olha para aquilo que está do lado. E ele diz exatamente isso: nenhum profeta é desprezado a não ser em sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Mas, usando esse ditado, pelo menos da maneira como Jesus apresenta aqui, Jesus usa umas expressões muito parecidas com o chamado de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Você conhece, você lembra? Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, e vá para outra terra, vá para outro lugar, que eu te mostrarei. E Abraão sai da sua casa, sai da sua família, sai do seu lugar de nascença e vai peregrinar. Para isso, Abraão teve que abrir mão do conforto da sua casa. Abrir mão ali dos seus vínculos familiares. Afinal, os seus familiares, eles não criam no Senhor. Tinham os seus deuses. Depois ele volta, né? Depois ele volta ali para Ur. Tem aquela conversa com Labão, um familiar seu. E lá vemos, né, que eles são idólatras. Então, Abraão, para
cumprir o chamado do Senhor em sua vida, precisou abandonar os seus parentes, a sua casa, a sua família, a sua terra, e foi para cumprir o chamado do Senhor em sua vida. Mas nós sabemos que em Abraão, de acordo com a promessa, seriam benditas todas as famílias da terra. Olha como o Senhor Jesus aqui está apresentando esse tema. Ele diz: eu estou sendo rejeitado em Nazaré. Eu estou sendo rejeitado na minha própria casa. Para mim, as portas estão fechadas aqui. E não por acaso, ele sai daquele local. E como nós lemos a partir do no final do versículo 6 e 7, nós lemos: Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Versículo 7, chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Saindo de Nazaré, saindo da experiência negativa de ter portas fechadas dentro da sua própria casa, o que Jesus faz? Ele convoca os seus discípulos e os envia para muitas cidades. Como se ele estivesse dizendo: estou sendo rejeitado em casa para ganhar o mundo inteiro. Assim como Abraão fez. Saiu da sua casa, saiu da sua parentela, para que nele fossem benditas todas as famílias da terra. Sabemos que essa promessa se cumpre no descendente de Abraão, no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Nele, todas as nações, todos os povos são benditos e podem encontrar salvação. Perceba como a incredulidade aqui, as portas fechadas de Nazaré, não representam uma frustração do plano de Deus. Não representam o fim, um ponto final. Pelo contrário, a graça do Senhor ainda opera. Perceba como o próprio texto termina. Jesus, depois de dizer que nenhum profeta é desprezado a não ser na sua própria terra, o texto do versículo 5 nos diz algo muito interessante. Diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes a mão. Como assim Jesus não pôde curar? Jesus não pôde fazer milagres? Será que Jesus estava impedido por alguma coisa? Será que ele perdeu o poder? Será que ele queria curar, mas os nazarenos o rejeitaram e ele ficou frustrado no seu desejo? Aqui, irmãos, nós devemos compreender uma coisa. O fato de Jesus não poder fazer ali nenhum milagre nos diz, é claro que nós devemos rejeitar o entendimento de que Jesus está limitado no seu poder. Afinal, ele é Deus Todo-Poderoso. E faz tudo o que ele quer. Mas a expressão usada por Marcos aqui, dizer que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, nos ensina muito mais sobre qual é o propósito dos milagres no ministério de Jesus. Jesus, ele não via, não considerava os milagres aquilo que ele podia fazer. As suas curas, expulsão de demônios, manifestação de poder. Ele não desvinculava esses milagres da fé, do propósito principal a que Cristo veio: salvar por meio da fé. Nós vemos em outros textos o Senhor Jesus olhando para uma cidade que o desprezou, como Cafarnaum, por exemplo. Cafarnaum, subirás até o céu? Pelo contrário, cairás. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, cidades judaicas, já falamos sobre isso. Se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que em ti houveram há muito, eles teriam se arrependido, mas vocês não. Ou seja, Jesus fazia milagres, não era simplesmente para fazer uma demonstração, um show do seu poder,
mas para trazer fé, para trazer restauração. Quando os nazarenos, de maneira rápida, de maneira pronta, demonstraram a incredulidade nos seus corações, Jesus, aqui no versículo 5 de Marcos, está dizendo que ele não pôde fazer. Mas ele não pôde porque não estava no seu propósito. Em outras palavras, bem diretas, ele não pôde porque não quis. Veja, o comentarista Adolf Pohl, ele diz o seguinte: onde se rejeita o doador, a dádiva é sem sentido. Na verdade, é até prejudicial. Imagine um povo incrédulo recebendo milagres. Imagine um povo que já demonstrou o seu coração duro diante da manifestação do Messias, do Salvador diante deles, recebendo milagres a ponto de poder dizer: ok, nós rejeitamos o Senhor como Salvador, mas se for para trazer bênção para mim, eu quero. Infelizmente, muita gente lida com Jesus dessa maneira. Não quero nada com o evangelho, não quero nada com salvação, não quero nada com palavra de Deus, não quero nada com discipulado, não quero nada disso de carregar a minha cruz, eu só quero a bênção, eu só quero o milagre. Tem muita gente que acaba lidando com Deus dessa maneira. Então, o nosso irmão aqui, ele acerta muito quando ele diz: se o doador foi rejeitado, a dádiva, a bênção, perde totalmente o sentido. Na verdade, ela poderia até atrapalhar. É por isso que Jesus, sempre que era rejeitado numa cidade, ele se afastava. Ele já fez isso em Gerasa. Os gerazenos expulsaram ele. Jesus só curou um homem depois de uma viagem de barco. Mas isso foi bastante, porque era isso que estava no seu propósito. Voltou para casa. Certamente não voltou frustrado. Nós vemos aqui, irmãos, como a incredulidade ela pode se manifestar na vida de uma cidade. Algumas pessoas ali, centenas, milhares de pessoas, rejeitaram a Jesus. Mas sabemos que, infelizmente, não só os nazarenos rejeitaram a Cristo. Os evangelhos são cheios de relatos de pessoas que, diante de Cristo, tinham seus corações endurecidos e não se curvaram a essa verdade. Autoridades, pecadores, como eles chamavam, multidões estavam ali diante de um Cristo algemado, dizendo: crucifica-o. Multidões. Essa passagem, ela nos aponta para um tema maior. Nós lemos em João, no capítulo 1, nós lemos aqui no início da pregação, no versículo 11, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa passagem, esse episódio aqui de Nazaré nos aponta para esse tema mais geral da rejeição de Jesus Cristo pelos judeus, por tantos judeus, que de uma maneira bastante profunda fecharam os seus corações. De maneira que nós sabemos o rumo que a história da igreja tomou. No livro de Atos nós lemos isso. O apóstolo Paulo diz: eu vou para os gentios. Nos gentios, o evangelho floresceu. Muitos judeus permaneceram endurecidos. É claro que isso é um tema muito amplo. Podemos depois tratar sobre isso aqui em nossa igreja. Já tratamos algumas vezes. Mas percebam, irmãos, que mesmo diante do endurecimento, a graça do Senhor se manifesta. Nesse texto, no versículo 5, nós vemos: Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Mesmo diante de uma coletividade, toda uma cidade rejeitando a Jesus, ainda assim alguns
receberam um milagre. Ainda assim, alguns foram curados por Cristo. Pergunta é, será que eles não creram? Não, nós já vimos. Jesus cura. Nós, pelo menos, podemos compreender que esses creram em Jesus. A graça do Senhor, irmãos, ela encontra uma saída, mesmo diante do mais duro dos corações. No Evangelho de João, o texto que nós falamos agora, o versículo 11, Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas ele continua, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Evangelho salva. O Evangelho salva verdadeiramente. E ele é poderoso para salvar todo aquele que crê. Versículo 6. Essa passagem termina dizendo que Jesus estava admirado da incredulidade deles. É interessante que essa expressão de admiração aparece em todo lugar nos evangelhos. Aparece muito. Nesse texto nós já vimos aqui. Afinal, os nazarenos se maravilhavam diante da fala de Jesus. Mas diante de dezenas manifestações dessa expressão nos evangelhos, apenas 3 tem Jesus como sujeito. Apenas 3. Aqui e em outros 2 lugares. Curiosamente, lá em Mateus 8, versículo 10, e Lucas, capítulo 7, versículo 9, os 2 tratam do mesmo episódio. Aquele episódio em que Jesus cura um servo de um centurião romano. Um centurião que manifesta ali uma fé que é elogiada por Jesus. Dizendo, não, Jesus, basta uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu sei como é. Eu sei que eu tenho autoridade e eu digo para os meus servos o que eles devem fazer e eles fazem. E o Senhor, que tem toda a autoridade, basta uma palavra que o Senhor pode curar. Diante dessa manifestação de fé, o Senhor se admira da fé daquele homem e exalta, dizendo que nem em Israel ele vê tamanha fé. Mas é interessante que, enquanto essa admiração de Jesus ela é positiva, agora, nesse texto, nós temos uma admiração negativa. Jesus se admirou da incredulidade dos nazarenos. Um contraste nós temos aqui. Jesus exalta a fé do gentio, a fé do romano. Mas ele se entristece pela falta de fé do seu conterrâneo, do seu vizinho, daqueles que o viram crescer. A incredulidade, irmãos, é um grande problema. É o grande problema do ser humano. É algo que nós devemos compreender e nos admirar com a falta de fé. Nesse sentido, lamentar, pesar, que a falta de fé deste mundo possa trazer lágrimas aos nossos olhos. Como eu disse no início, temos esse alerta para não seguirmos o exemplo negativo desses nazarenos. Louvado seja Deus que nós conhecemos a Jesus. Louvado seja Deus que ele se manifestou a nós e nós podemos crer em Cristo. Mas diante dessas verdades, vimos aqui que os nazarenos rejeitaram a Jesus pela falta de entendimento, pela falta de maravilhamento e pela falta de fé, pela incredulidade. Tem alguns desafios para os irmãos. Sabemos que o nosso entendimento é limitado. Muitas vezes nós estamos lidando com coisas que não compreendemos muito bem. Afinal, estamos falando do Senhor. Estamos falando das coisas de Deus. Ele é elevado, está acima de todos nós. Devemos compreender isso, o nosso entendimento ele é limitado. Muitas vezes dúvidas vêm ao nosso coração, temos insegurança.
Como eu disse, o problema não é perguntar. O problema não é questionar. O problema é onde buscamos respostas. E quando a resposta vem, quando o nosso coração se fecha a ela. Se você crê em Cristo, você sabe onde encontrar a fonte de toda a verdade. Nós temos a palavra do Senhor. A mesma palavra que Cristo abriu no meio daquela sinagoga, pregou sobre ela. É a mesma palavra que nós temos. Temos acesso a ela. Temos ouvido a pregação. Não permita, irmãos, que as suas perguntas te afastem do Senhor. Não permitam que as tuas dúvidas te afastem de Cristo. Pelo contrário, apresente todas a Ele em oração. Porque nele nós encontramos resposta. Nele nós encontramos a verdade. De repente você está confuso. Está sendo tentado até ouvir outras vozes. Ouvir outras fontes de autoridade. Eu não sei em que acreditar, eu não sei em que crer. Eu não sei como eu devo guiar a minha vida. Com base em quê? Com base em que verdade? Com base com base em que proposta? Porque são tantas. Se curve à palavra de Jesus. Porque somente Ele é a verdade. Porque foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem nos fez. Ele sabe quem nós somos. Sabe do que precisamos. E Ele tem para nós a salvação. Não é simplesmente um milagre de uma cura terrena. Não é simplesmente um bem material que Cristo tem para nos dar somente, mas, acima de tudo, Ele tem para nós vida eterna. Que possamos correr para Jesus. Porque nele está a verdadeira vida, nele está a alegria. E nele temos consolo para nossa alma cansada. Uma pergunta diante desse texto. Se nós entendemos que os nazarenos desprezaram a Jesus porque acharam ele normal demais, é o nosso vizinho, vimos ele crescer, esperávamos algo mais glorioso, esperávamos algo mais dramático, mais cinematográfico. Me permita perguntar, como é que está o seu maravilhamento diante das coisas de Deus? Infelizmente, a familiaridade, ela nos tira de nós a sensibilidade. A gente se acostuma demais com coisas gloriosas. E as coisas, aos nossos olhos, vão perdendo o brilho. A rotina tira de nós essa sensibilidade de ver esse brilho, essa beleza, esse maravilhamento nas coisas. Tem uma poetisa que eu gosto muito, chamada Adélia Prado, poetisa mineira, que é cristã. E ela resume bem esse sentimento num poema dela, que ela diz o seguinte: de vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e vejo uma pedra mesmo. Eu vejo só uma pedra. Você tem olhado para as coisas de Deus como? Como você tem olhado para a pessoa de Jesus Cristo e para a sua obra? Será que aquele maravilhamento que é tão comum no início da vida cristã foi se perdendo? Aquele amor, aquele prazer, aquela intimidade. Nós sabemos o que o tempo pode fazer, infelizmente. O tempo deveria nos fazer mais maduros, o tempo deveria nos fazer mais maravilhados. Mas parece que o pecado do nosso coração faz o contrário. As verdades gloriosas sobre Jesus Cristo e a sua obra não nos enchem mais de alegria. A pregação da palavra, o fato de sermos salvos e termos os nossos pecados perdoados parece para nós apenas como simples teoria, algo que a gente até fala sobre, a gente canta, mas não
tomamos posse de fato no mais profundo do nosso coração. A comunhão, o culto, o fato de estarmos aqui na presença de Deus, na presença dos nossos irmãos, com quem nós viveremos por toda a eternidade, para nós muitas vezes é só mais um domingo, é só mais um momento, de novo eu tenho que ir, né? O fato de chegarmos por aquelas portas e cumprimentarmos, dizendo graça e paz, meu irmão, é para nós simplesmente um chavão. Perdemos o maravilhamento, nos acostumamos com coisas gloriosas. Até as bênçãos da vida, as pequenas coisas do nosso dia, a nossa rotina, o nosso trabalho, a nossa família, o pão nosso de cada dia, como Jesus Cristo nos ensinou a orar, se torna simplesmente mais uma refeição que eu preciso comer rápido porque eu tenho um compromisso. Quando, na verdade, toda a refeição deveria ser um culto ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo pão que o Senhor deu, porque vem do Senhor. Se torna normal demais. O remédio para isso é que nós devemos voltar sempre às mesmas verdades. Não tem fórmula mágica. Se o culto se torna rotineiro demais, o remédio não é menos culto, é mais culto. Se a palavra se torna menos contagiante para você, o remédio não é ler menos, é ler mais a palavra. Se a oração parece simplesmente palavras jogadas ao vento, o remédio é orar mais. Volte sempre às mesmas verdades. O Salmo 77, versículo 11 diz: recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. O crente é chamado a estar sempre voltando. É por isso que Deus sabe do nosso coração e Ele fez com que a gente se reunisse semanalmente. Ele poderia dizer, só me cultue uma vez na vida. Só tome ceia uma vez na vida e tá bom demais. Ele poderia fazer isso. Mas Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que nós precisamos desse ritmo. Sermos sempre lembrados da glória que é pertencermos ao Senhor. De repente você está aqui nessa situação, em apenas mais um culto, ouvindo apenas mais um sermão, e amanhã você vai acordar para mais um dia, para mais uma semana. Peça ao Senhor que lhe dê essa sensibilidade. A sensibilidade que os nazarenos deixaram passar. Olharam para o Filho de Deus e viram simplesmente mais um. Não faça isso. Peça ao Senhor que aumente a sua fé. Que amoleça o seu coração. Que cada oração seja a melhor oração da sua vida. Que cada culto seja o melhor culto da sua vida. Que cada leitura bíblica seja a verdadeira compreensão de que Deus está falando com você naquele momento. Pense em Jesus, olhe para Jesus. Mas não faça isso como se pensasse apenas em um simples mestre, um simples homem bom que viveu no passado. Olhe para Jesus e veja a sua salvação. Olhe para Jesus e veja aquele que não só tem poder para fazer milagres, mas como aquele que veio para a nossa casa, sendo santo, veio habitar nesse mundo caído. Fez milagres. E o maior milagre que fez foi salvar. Ele é poderoso para salvar a mim e a você. Esse é o nosso Senhor Jesus. Vamos cantar, irmãos, nesse momento? Nós vamos cantar uma canção. E após essa canção, nós vamos orar louvando ao nosso Deus.